Bom, o implante de testosterona entra no rol dos implantes hormonais. É a utilização de hormônios para repor a queda hormonal observada em uma série de situações na vida. Esses implantes eles são indicados tanto para homens quanto para mulheres. Então, as mulheres muitas vezes têm uma queda hormonal mais significativa a partir dos 45, 48, 50 anos, quando é observada a menopausa. No Brasil, de 48 a 52 anos, é o período qual habitualmente as mulheres têm a menopausa. Essa fase ela é marcada pela falência hormonal ovariana. Então, os ovários diminuem muito a produção de hormônios. Isso se reflete por alteração nos exames de sangue. Então, existe uma queda muito significativa na produção hormonal e isso é detectado nos exames de sangue. E, nesses casos, quando não há uma contraindicação, então é necessário que a mulher faça uma avaliação com o seu ginecologista ou profissional que trabalha o clínico, o médico que a acompanha do ponto de vista clínico também pode fazer isso. E essa reposição é indicada quando não há contraindicações, porque nós sabemos que quando bem indicado é um procedimento de altíssimo sucesso, que recupera a parte hormonal, a parte metabólica melhora muito, uma série de alterações que aumentam significativamente na terceira idade nas mulheres são minimizadas. Essas alterações são relacionadas a doença cardiovascular, hipertensão, doença aterosclerótica coronariana, infarto, angina, doença cerebrovascular, uma série de alterações circulatórias aumentam muito significativamente na terceira idade. E com a reposição hormonal isso é minimizado. Além disso, você tem o aparecimento de uma série de cânceres, você tem osteoporose, osteopenia, fratura espontânea de ossos e também essas alterações elas são minimizadas com a reposição hormonal. Então a avaliação adequada é fundamental, com um profissional capacitado e a indicação do tipo de reposição tem que ser feita por um profissional habilitado. Se essa reposição vai ser através de gel transdérmico, se ela vai ser por substâncias injetáveis, se vai ser via oral ou por implante, que é uma estratégia que hoje em dia é extremamente utilizada, é muito utilizada hoje em dia, porque tem uma série de vantagens, porque vai, primeiro, fazer a colocação do implante dentro do corpo da pessoa. Esse implante vai liberar aos poucos a quantidade de hormônio necessária para manter o estado hormonal adequado daquela pessoa. Então isso é feito com implante. Tem dois tipos básicos de implantes, são implantes absorvíveis, são aqueles que você coloca debaixo da pele da pessoa e esse implante vai aos pouquinhos liberando o hormônio e ele vai ser totalmente dissolvido ali. E os implantes não absorvíveis, são os implantes que geralmente são recobertos por alguma substância não absorvível, tipo silástico, que é utilizado um tipo de silicone, dentro dele ele é preenchido com hormônio e vai liberando aquele hormônio. Depois de um determinado tempo, aquele implante é retirado, porque aquilo não é absorvido. Mas o mais importante é saber que esse implante ele tem que ser avaliado, indicado por um profissional capacitado, implantado por um profissional capacitado e acompanhado. Toda medicação pode ter eventualmente efeitos adversos. Da mesma forma que eu falei em relação às mulheres, os homens também têm grandes benefícios em utilizar a terapia de reposição hormonal. Nós sabemos que existe uma queda progressiva dos níveis hormonais masculinos a partir dos 35 anos, por uma série de motivos, estilo de vida pouco saudável, baixa de atividade física, obesidade, resistência à insulina, dieta inadequada, alteração do sono, do intestino. A gente tem observado cada vez mais precocemente homens com níveis muito reduzidos de testosterona, por exemplo. Então, nesses pacientes, você pode apresentar alterações muito graves, depressão, ansiedade, alteração do humor, alteração do sono. Existem vários estudos que comprovam que em homens que têm baixos níveis de testosterona, que têm hipogonadismo primário, esses pacientes, eles têm um aumento muito significativo na incidência de doença cardiovascular. E isso daí é um achado extremamente importante, porque a gente sabe o impacto que a doença cardiovascular tem na população em geral, mas nos homens em particular. Então, quando se detecta uma queda muito significativa dos níveis de testosterona em homens, especialmente se essa queda for associada a alterações comportamentais, físicas e outras mais, existe a necessidade, a indicação de se fazer a reposição. E da mesma forma que nós falamos em relação às mulheres, essa reposição em geral é feita utilizando-se ou cremes transdérmicos, gels, que se utiliza para passar na pele diariamente. Você pode fazer essa reposição também
com injeções que são feitas periodicamente, mas tem esse desconforto de você ter que periodicamente fazer essas injeções, então semanalmente, a cada 2 semanas, ou a depender da substância, a cada 12 semanas, tomar uma injeção. E tem também, como a gente estava conversando aqui, a possibilidade de fazer um implante hormonal. Esse implante, da mesma forma que nas mulheres, pode ser com um pellet não absorvível e o absorvível. Então, o não absorvível tem a desvantagem de você ter que retirar. Como o homem usa uma dose mais elevada de testosterona, você implanta muito mais pellets. Esse procedimento é um procedimento seguro, a gente tem assim, muito benefício, né? Grandes benefícios, a melhora clínica é muito significativa, além, é óbvio, dos benefícios relacionados à parte sexual. Então tudo isso melhora muito em relação à questão pessoal. A vantagem de se fazer o implante e você não precisar passar nem tomar o gel todos os dias, ou não precisar tomar injeções periódicas e ter o benefício de estar com aquele implante por meses, isso é uma grande vantagem. Tem uma questão relacionada ao custo, pode ser um pouco mais caro do que os outros procedimentos e dos outros métodos de reposição, mas o que tem que se avaliar é caso a caso, paciente a paciente, e qual o modelo, o tipo da reposição que vai ser feito. Por exemplo, tem pacientes que não se adaptam adequadamente ao uso do gel, do creme de reposição, né? Ele não tem disciplina para usar, às vezes a pessoa passa o gel e tem filhos pequenos, tem contato com o filho, você pode ter a transferência daquele hormônio para a criança ou para sua esposa. Outra coisa é que às vezes você passa o hormônio transdérmico e você não tem, em algumas situações, uma absorção adequada, então não consegue atingir níveis ideais de hormônio passando na pele, mais frequentemente observado quando é homem. Então, com mulheres eu atinjo níveis melhores, mas às vezes com homens você tem, talvez pelas características da pele masculina, uma dificuldade maior. Então, nesses pacientes, você oferece outras alternativas de reposição. Então, é caso a caso, paciente a paciente e, em geral, o acompanhamento tem que ser feito junto com o profissional da sua confiança, uma pessoa habilitada, porque tão ou mais importante do que a indicação é o acompanhamento. Você pode ter, em algumas situações, algumas alterações, e isso precisa ser acompanhado adequadamente por um profissional habilitado. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, com familiares, especialmente aqueles que estão pensando em fazer reposição hormonal. Nos sigam para próximos conteúdos, informações e dicas. Um grande abraço!